Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente vai começar, tá? Entrei um pouquinho antes aqui para que dê tempo para o pessoal chegar e às 21h15 a gente vai começar. Só me confirmem aí se o som tá bacana, se tá dando para ouvir legal, a imagem tá boa, tudo tranquilo e contem aí. Quem quiser já mandar perguntas aí sobre o assunto, né? A ideia da conversa de hoje é mobilização em UTI. O precoce a gente vai deixar para lá um pouquinho hoje. Então, mobilização em UTI, essa que é a temática do dia. Beleza, Jairo? Obrigado aí pelo feedback. Mais uns minutinhos aí a gente vai conversar. Grande Júnior, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos chegando aí, avisa a galera, manda aí o aviãozinho para todo mundo, para que a gente possa ter um momento aí de discussão legal sobre essa temática que é tão atual, né, tão importante dentro da nossa atuação fisioterapêutica na terapia intensiva. Então, quem quiser já mandar pergunta sobre o assunto, já põe aí que à medida do possível eu vou estar respondendo para vocês, beleza? Assim que a gente vai trabalhar, tem um scriptzinho para seguir aqui, né, algumas coisas para falar sobre o assunto, mas fiquem à vontade para estar questionando. O que eu puder responder, a gente vai responder sem dúvida alguma, desde que eu saiba, logicamente. Mobilização é algo bastante em evidência atualmente, né? A gente sabe disso. Valeu, meu amigo, linda você, apesar do seu nariz grande. Então, a gente vem trabalhando muito, né, em mudar o perfil do fisioterapeuta na terapia intensiva, né, tirando aquele foco somente do cuidado respiratório, tentando buscar um pouco mais do trabalho, né, do cuidado com a funcionalidade, com a mobilidade do paciente na terapia intensiva. Então, vamos só aguardar mais uns 2 minutinhos aí e a gente vai dar o pontapé. Não se esqueçam, mandem perguntas aí durante a live que a gente vai tentar responder. Grande Júnior, beleza. Motomed passivo com sem estimulação. Vamos falar. Contraindicação para mobilização. Show de bola. Vou anotar aqui no HD para responder daqui a pouco. Mais um pouquinho para a gente começar. Avisa o povo aí, manda, compartilha. Quanto mais gente, melhor, né? Melhor a discussão, mais a gente consegue atingir levar a informação para mais gente. Mobilização passiva em sedados, beleza, em dar espaço para passiva, ótimo. Acho que esse é um ponto bastante importante da gente discutir, tá certo? Eu tenho a minha opinião formada sobre isso, com base em evidências, mas a gente vai discutindo sem dúvida alguma. Drive Pressure não vai entrar hoje na conversa, tá? Mobilização, esse é o foco da aula de hoje, da discussão de hoje. Renê, boa noite, meu amigo, tudo bom? Fernanda, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Mobilização em UTI. O que é que a gente faz com o paciente na terapia intensiva quanto à mobilização? Como eu estava falando ainda há pouco, os pacientes, né, o fisioterapeuta na terapia intensiva tinha um perfil muito mais voltado para o cuidado respiratório do que para o cuidado motor, né, entre aspas, como eu costumo falar. Não gosto desse termo, né, motor. Mas enfim, tinha um cuidado muito menos voltado para isso. E ao longo dos anos a gente foi vendo que era importante, sem dúvida alguma, a mobilização do paciente em UTI. No Brasil a gente tem um perfil do fisioterapeuta que é formado para isso, né, para a mobilização, para o movimento, diferente de outros países onde o fisioterapeuta não atua diretamente com esse tipo de intervenção, muitas vezes é a equipe de enfermagem que é responsável, e aqui no Brasil é a nossa função, né? Apesar de ser uma conduta que deve ser compartilhada de forma geral com a equipe. Mas mobilizar o paciente deve ser uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar na UTI. Por quê? Porque sabemos de todos os malefícios associados, relacionados com o imobilismo no leito. Então, o paciente que fica no leito, né, fica parado no leito, ele vai perder muita coisa. Condicionamento cardiorrespiratório, vai perder massa muscular esquelética, vai perder força muscular respiratória, força muscular periférica, capacidades
pulmonares e volumes pulmonares vão ser reduzidos. Então, um paciente que vai ficar ruim após a internação na UTI, ele vai perder. E aprendi com o professor Flávio Maciel, que tivemos juntos ontem aqui numa live também, que o paciente na UTI ele vai perder alguma coisa, e nosso trabalho seria minimizar essa perda. A gente tem que minimizar a perda funcional. Muitas vezes eu não vou recuperar o paciente, mas eu vou fazer com que ele tenha menor diminuição da sua função. E é importante para isso que a gente avalie o paciente pré-internação. Então eu tenho que saber como que é o paciente antes da UTI. Porque se é um paciente que, vamos supor, ele era acamado, eu não vou conseguir colocar ele para andar na UTI. É um paciente que já tinha uma limitação funcional grave, eu não vou recuperar novamente. Mas era um paciente ativo, independente, e ao chegar na UTI ele passou a ser um indivíduo inativo, hipoativo, dependente, aí sim, esse paciente aí que eu vou precisar trabalhar para que ele não perca a sua função. A gente sabe, né, que a mobilização em UTI é segura. A gente tem vários trabalhos aí de muitos anos atrás já mostrando isso, né? O número de eventos adversos relacionados à mobilização é muito pequeno, tá? Tanto passiva quanto ativa, com transferências, enfim. O risco é pequeno. A gente sempre tem que, lógico, julgar se o benefício daquela intervenção supera o risco, sem dúvida alguma. E aí tem um trabalho muito bom, do grupo da professora Carol Hodgson, da Austrália, aquele trabalho clássico que tem as cores, né? O verde, o amarelo e o vermelho. Aquilo ali é um guia, sem dúvida alguma, para que a gente possa ter noção se eu posso ou não mobilizar um paciente no leito, fora do leito, especialmente pacientes sob ventilação mecânica. Então, seguro sem dúvida alguma. Então, sempre que eu estiver atendendo um paciente, mobilizando, eu tenho que ter cuidado com alguns pontos relacionados à segurança da terapia. Uma pausa aqui. Beleza, vamos lá. Tudo tranquilo? Voltou aqui, parou aqui para mim. Tá tudo ok? Me confirmem aí, por favor. Som ok? Vídeo ok? Então brota na live pro desespero de ninguém, né? Pro seu bem. Bom, então pacientes adultos na terapia intensiva, né, que estejam internados já por pelo menos 24, 48, 72 horas na ventilação mecânica ou fora da ventilação mecânica, certo? Então, qualquer tipo de paciente pode passar, pode ser submetido à mobilização. Preferencialmente o paciente é cooperativo, logicamente, né? Quanto mais cooperativo o paciente quanto mais ativo o paciente melhor. E importante, a gente precisa estimular o máximo do paciente, né? A gente tem trabalhado recentemente com esse foco, com essa visão de tentar buscar o máximo do paciente. Se ele consegue andar, ele vai andar. Se ele consegue ficar em pé, ele vai ficar em pé. Se ele consegue fazer marcha estática, ele vai fazer marcha estática. Então a gente vem do maior grau de mobilidade de função dele para o menor. Então sempre buscando o máximo do paciente. Lembrar que sinais vitais são fundamentais para que a gente tenha uma boa segurança, ok? Então, pressão arterial, preferencialmente uma pressão sistólica acima de 90, abaixo de 170, 180. Paciente sem desconforto respiratório importante, monitorizar a frequência cardíaca do paciente durante a atividade. Geralmente, né, se tolera aí uma variação dependendo da literatura, de 20% para mais ou para menos, ou de 20 batimentos ou 30 batimentos para mais ou para menos, isso depende do tipo de paciente. Então, a gente tem uma certa segurança quanto à frequência cardíaca, queda de saturação arterial, então se a saturação cai abaixo de 90%, a gente já fica preocupado também, mas não me impede de realizar a mobilização, porque o paciente pode ser já um doente crônico, um pneumopata crônico, que vai ter uma saturação mais limítrofe. E uma coisa interessante, muitas vezes um paciente que dessatura durante a mobilização, você oferecer suporte de oxigênio ou então suporte de ventilação não invasiva, se tiver indicação, e mobilizar o paciente nessa condição, não há problema algum. Bom, então, principalmente se relacionar, se ter cuidado com a frequência cardíaca, com pressão arterial, com o padrão respiratório do paciente, saturação, dor, logicamente, avaliar esse sinal vital importante, que é a dor. Drogas vasoativas eu já vou responder, porque eu já vi que várias pessoas colocaram aí,
perguntas, né, ou comentários sobre droga vasoativa. Droga vasoativa por si só não impede mobilização. Tá? Eu não vou deixar de mobilizar meu paciente porque ele está recebendo noradrenalina, dobutamina, enfim, drogas que vão influenciar no sistema cardiovascular do paciente. Isso não vai impedir. Logicamente, se é um paciente que está usando droga, independente do tipo, em dose alta, esse paciente eu não vou mobilizar. É um paciente que está necessitando de aumentos frequentes, de alterações frequentes da vazão dessas drogas, é um paciente que eu vou ter um risco maior de mobilizar. Eu não vou poder mobilizar, eu tenho um risco maior. Então, mais importante do que estar recebendo droga ou não estar recebendo droga, ele está estável do ponto de vista hemodinâmico, está tendo aumento da dosagem dessa droga, da vazão dessa droga, nas últimas 2 horas, 1 hora, houve alteração, houve alguma alteração importante da hemodinâmica, se não, esse paciente é elegível para realizar a mobilização. Quantos pacientes a gente tem trabalhado recebendo drogas, a gente põe em pé, põe para sentar na poltrona, põe para andar, né? Leva a bomba do medicamento junto com o paciente, não há problema nenhum. Se você tem certeza do que você está fazendo, se você tem embasamento para isso, você vai conseguir fazer sem dúvida alguma. Então a droga vasoativa aí não vai ser uma contraindicação absoluta. Eu já vi algumas pessoas colocando aí sobre material, tal. Eu vou, quando terminar a live, em sequência eu vou deixar disponibilizado nos stories alguns artigos, algumas referências importantes que eu utilizo para a aula, então para a prática realmente. Vou deixar disponível, vocês podem baixar depois, salvar para vocês darem uma lida, tá bom? Então eu vou deixar algumas referências importantes que eu uso aí no dia a dia, beleza? Então, certo. Então, contraindicações, já falamos, né? Critérios de segurança. O que a gente tem de maior dificuldade atualmente, né, em relação à mobilização? São as chamadas barreiras, né? Barreiras para mobilização. De forma geral, nós temos barreiras relacionadas ao paciente e barreiras estruturais. Paciente é condição clínica, basicamente. Se ele tem uma condição clínica que não é favorável à mobilização, eu não vou mobilizar, sem dúvida alguma. Se um paciente não quer ser mobilizado, não vou mobilizar. Ele pode recusar, não aceitar a terapia. Tem algum dispositivo invasivo que pode atrapalhar, impedir? Beleza, também não vamos mobilizar o paciente. Não tenho tempo para mobilizar o paciente, uma questão estrutural da estrutura de equipe, eu não tenho equipe suficiente para, né, promover esse manejo do paciente. Às vezes o paciente que demanda maior assistência, mais gente para trabalhar junto, para tirar do leito, para colocar para andar, enfim, isso é muito comum. Para essa situação relacionada aí à estrutura, eu acredito que se a gente conseguir gerir o tempo de assistência de forma adequada, talvez a gente consiga melhorar isso, né? Se a gente conseguir dar atenção muito mais para aquele paciente que precisa da fisioterapia e muito menos para aquele paciente que não precisa da fisioterapia, talvez a gente consiga mudar esse perfil de assistência. É muito comum na prática do fisioterapeuta ele se preocupar muito mais com o indivíduo que está muito grave do que com aquele paciente que tem um risco de perda funcional. Isso é muito comum da gente ver. Se perde muito tempo com aquele paciente que, na verdade, não precisa tanto da fisioterapia naquele momento. Enquanto o outro indivíduo que está lá no leito, né, vamos supor, um pós-operatório de uma cirurgia torácica com drenos torácicos, está lá precisando ser mobilizado, precisando ser trabalhado, precisando andar para expandir os pulmões, por exemplo, para minimizar a perda funcional, ele fica no leito. E aí você está lá naquele paciente cheio de droga vasoativa, na ventilação mecânica com parâmetros muito elevados, querendo fazer algo que naquele momento talvez não seja o ideal. Então, a minha visão é essa: se você consegue organizar melhor seu tempo e dar atenção para aquele paciente que precisa realmente da fisioterapia, talvez essa questão tempo seja superada. A gente sabe que tem várias coisas durante um plantão, em 6 horas é um tempo muito curto para você dar assistência a todos os pacientes da UTI, mas gestão de tempo, acho que isso é fundamental. Você elencar dentro daquele grupo de pacientes qual que realmente precisa da assistência fisioterapêutica, qual que vai se beneficiar mais da sua assistência naquele momento.
Beleza? Bom, então, benefícios de mobilização passiva. Alguém perguntou ainda há pouco, achei interessante. Deixa eu só procurar. Prescrição da mobilização. Então, isso é um grande problema. Era uma das coisas que eu ia falar também quando eu entrei no assunto barreiras. Olha só, prescrever exercício na terapia intensiva é um desafio do fisioterapeuta. Até o momento, a gente tem muita dificuldade em saber o que é o melhor para o paciente, de que forma eu vou prescrever a terapia para o paciente. É muito comum a gente ver aquelas prescrições, né, ou aquelas repetições em séries, 3 séries de 10 para o movimento X, movimento Y. Isso é muito comum. E a gente acaba colocando todo mundo no mesmo saco, fazendo igual para todo paciente, né? E eu venho falando muito nos últimos tempos, né, sobre individualização da assistência. Então, na minha opinião, o que é que a gente precisa fazer com o paciente na terapia intensiva? Avaliá-lo de forma individual e prescrever o exercício baseado na condição clínica dele. A gente se baseia muito naquele modelo da reabilitação pós-UTI, né? Reabilitação fora do ambiente de UTI, ou até mesmo no modelo de exercício que se faz na academia, que é totalmente diferente. O que eu quero na terapia intensiva é diferente do que eu quero lá fora. Então, às vezes, a gente se prende muito em querer fazer algo muito semelhante àquilo lá de fora, mas dentro o paciente não tem condições de fazer. Então, o que a gente tem feito? Como é que a gente tem pensado, né, uma forma de trabalhar isso para minimizar esse colocar todo mundo no mesmo saco e fazer igual para todo mundo? É buscar a condição clínica individual do paciente. O que ele é capaz de fazer? Existe um trabalho muito legal, se não me engano também do grupo da professora Carol Hodgson, lá da Austrália, que usa, por exemplo, o IMS, um score de mobilidade, né, o ICU Mobility Scale, a escala de mobilidade em UTI. Com base no IMS do paciente, é prescrita a terapia. Então, se o paciente tem um IMS de 10, de 7 a 10, desculpa, que seria um nível alto de mobilidade, esse paciente ele vai começar com uma carga de trabalho elevada. Ele vai fazer o exercício que mais cansa, digamos assim, que mais trabalha o paciente, que é a deambulação. Então, o paciente vai deambular. Se ele não consegue deambular, daqui a pouco ele vai ficar em pé, treino de equilíbrio, sentar, levantar, sentar na cadeira, sentar à beira-leito e vai voltando até chegar no leito novamente, certo? E aí se prescreve a terapia com base no IMS. Cada grupo, né, o paciente com alta mobilidade, ele vai fazer 60 minutos de terapia por dia. Às vezes a gente perde não, mas usa muito do tempo fazendo exercício com o paciente, faz muito de manhã, faz muito de tarde, às vezes faz à noite. Mas, cara, será que realmente precisa disso tudo? Pensando lá na academia, de novo, fazendo essa analogia, quando você vai para a academia, você passa ali 40 minutos, 1 hora por dia, né? E olha lá, meia hora. Por que o paciente fraco lá da UTI tem que fazer tanto exercício quanto você faz, né, saudável lá fora? Então, assim, a gente tem que medir isso também, né? Nem nem oferecer muito exercício, nem oferecer pouco exercício. Então, talvez a IMS, com esse modelo de avaliação, que é o que a gente está tentando utilizar, né, num dos hospitais que eu trabalho, com base na IMS tratar a reabilitação do paciente precoce lá na UTI. Quanto maior o IMS, maior a independência, mais exercício ele vai fazer. Quanto menor o IMS, quanto menor a mobilidade desse paciente, menos tempo, menos atividade, até que ele consiga, né, elevar o seu nível de mobilidade. Então, é isso aí que a doutora Mayara Gabriele, conhecida como minha esposa, também falou, terapia baseada no máximo do paciente, né, do maior para o menor. Então, é assim que a gente tem tentado trabalhar. E o IMS é um dos nossos guias para a gente fazer isso. É a escala de mobilidade que a gente vem usando na terapia intensiva nos 2 hospitais que eu trabalho. A gente está utilizando essa escala que, para mim, é uma das mais simples e mais fáceis de serem aplicadas. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que passou batida relacionada ao tema. Marcos, estamos cada vez mais presos a papeladas, é verdade, é muito papel para preencher. Mobilização passiva, vamos lá. Então, falei do IMS, de começar do maior para o menor, mas mobilização passiva.
a gente tem um trabalho recente, né, até um trabalho bastante interessante, robusto, que compara a mobilização passiva manual, que é a que a gente faz aí no dia a dia, né, movimenta lá as articulações, tal, 3 de 10, 2 de 10, uma vez no dia, 2 vezes ao dia, enfim. Comparando com a cicloergometria passiva, então você usar o cicloergômetro passivo e usar a cicloergometria passiva associada à eletroestimulação. Nesse estudo, o melhor resultado foi relacionado ao cicloergômetro passivo associado à eletroestimulação. A eletroestimulação é um recurso nosso, né, que a gente aprende desde a graduação a utilizar, mas que na UTI a gente deixa ele de lado, muitas vezes. Então, assim, para o paciente que está mais grave, né, sedado, né, que tem uma condição clínica pior, talvez a eletroestimulação seja, sem dúvida alguma, uma estratégia interessante. Nós não temos aqui, nos hospitais que eu trabalho, a gente não utiliza porque não tem, né, o recurso, mas existem fortes evidências que a estimulação elétrica traz, sem dúvida alguma, benefícios para o paciente. A estimulação associada aí à cicloergometria, mais ainda. A cicloergometria passiva por si só também tem o seu potencial de benefício, mas para mim, com base nas evidências, associada à prática clínica, não vejo vantagem em mobilizar passivamente pacientes que estão clinicamente muito graves. Tá? Não consigo ver base para isso. Eu prefiro muitas vezes posicionar o paciente, mudar a posição do paciente de tempos em tempos, a postura em decúbitos, elevação, sentar o paciente no leito, né? Usar a posição de cadeira, né? De poltrona que muitas camas de hospital permite. Então, assim, prefiro fazer isso, posicionar o paciente, né? Evitar. Muitas vezes a gente vê muito aqueles cabos do eletrocardiógrafo, do oxímetro por baixo do paciente, por baixo do braço. Então, posicionar, tirar essas estruturas que podem ser lesivas para a pele do paciente, por exemplo. Mudar a postura de tempos em tempos, né, ao longo do dia. Tá? Não é lá mobilizar 10 minutinhos, cada articulação, tal, terminou, tchau. Ele vai ficar parado o dia todo. Ou então até o outro turno. Aí mobiliza de novo um pouquinho, passa para o outro turno. Mobiliza ou não mobiliza no turno da noite, ele vai passar aí 12 horas parado. Então, na minha opinião, não vejo nexo algum. Prefiro posicionar. Posiciono ali, daqui a pouco eu volto lá, posiciono de novo, daqui a pouco eu volto lá, muda a posição, enfim. Eu acho que isso cada equipe, cada local tem que buscar a sua forma de fazer. Essa é a minha visão, tá certo? Pacientes muito graves, no hospital que eu trabalho, a gente tem um cicloergômetro passivo, então a gente tem utilizado nos pacientes mais graves, sedados, a cicloergometria passiva. Não uso eletroestimulação porque não tem, realmente, a gente não tem disponível no momento. E essa é a minha visão sobre a mobilização passiva. A eletroestimulação, acho que alguém está falando aí já várias vezes, tem vários protocolos de uso, né? Tem muito trabalho sobre isso, tá certo? O benefício provavelmente superior à mobilização passiva, sem dúvida alguma. Então, eu, Daniel, quanto fisioterapeuta que atua em UTI, eu opto por posicionar meu paciente grave ao invés de mobilizar passivamente. Eu vou gastar esse tempinho que eu faria ali a mobilização passiva, que a princípio talvez não sirva de muita coisa, para atender aquele paciente que realmente está precisando. Então essa é a minha visão. Quanto mais ativo, melhor. Então, se o paciente consegue fazer o movimento, eu estimulo ele a fazer. Exercício assistido, exercício ativo, e aí vou prescrever da forma que eu julgar. Como eu falei para vocês, a gente tem trabalhado com IMS e com a base no IMS, com base no nível de função que o paciente tem, de mobilidade que ele tem, a gente prescreve a terapia. Tempo, tipo de exercício, né, repetições, enfim, a gente trabalha aí direcionado aí com a IMS. Certo? Então, posicionamento, progressões. Então, sentar o paciente no leito, sentar o paciente beira-leito, sentar o paciente fora do leito, progredir a mobilização dele. Não preciso deixar meu paciente restrito à cama o tempo todo. Não há necessidade. Se ele tem condições de sair do leito, ele vai sair do leito. Obviamente que sair do leito por sair do leito não é legal. Se meu paciente não tem algum controle de tronco, não tem por que eu pegar ele e colocar numa poltrona e deixar ele largado lá.
Tá? Sem dúvida alguma, não tem necessidade, não tem condições. Então, o paciente que não tem, por exemplo, equilíbrio de tronco, eu vou sentar à beira-leito, eu vou treinar o equilíbrio desse paciente. Eu preciso primeiro fazer com que ele tenha um bom controle de tronco para que depois ele sente na poltrona. E a partir daí eu vou treinando para que ele consiga ficar em pé, marcha estática, deambulação. A mobilização ela segue meio que uma rotinazinha, né? Uma série, uma sequência. O paciente no leito, sentado beira-leito, em pé, senta na poltrona, deambula. E aí a gente consegue fechar mais ou menos aí o que se faz relacionado à mobilização do paciente em UTI. Tá? Esse é um conjunto aí de atividades. Cicloergometria, ótimo, sem dúvida alguma, é fundamental, tá? Tanto ativa quanto passiva. Protocolo existem vários, então você tem que dar uma olhada aí na literatura, 20 minutos por turno, 30 minutos por turno, quantos ciclos por minuto se for passiva. Tá? Então, você tem que determinar de acordo com o seu horário de trabalho, seu tempo, com as suas evidências que você tem, né, que você estuda e com o seu conhecimento. A gente vai juntar tudo isso e montar o seu protocolo de assistência relacionado à mobilização. Sem dúvida, mobilizar é fundamental, mobilizar o paciente crítico é fundamental, é importante, porque traz benefício. Melhora a mortalidade? Talvez não, mas não piora. E a gente tem que largar de pensar que fisioterapia tem que estar relacionada com mortalidade. Então, essa é uma visão minha. O nosso desfecho não é o paciente morrer mais ou morrer menos. O nosso desfecho é o quão funcional o paciente sai da UTI. Então, marcos funcionais, valores de funcionalidade, scores de função, marcadores de qualidade de vida, é isso que a gente tem que se preocupar. Isso é a nossa função, isso é o nosso marcador. Daqui a pouco eu vou responder várias perguntas aí, tá? Tá bem bacana, vocês estão mandando demais, eu não estou conseguindo acompanhar, mas vamos lá. É assim mesmo. Então, assim, tempo de permanência em UTI. As evidências são tanto quanto controversas, se há melhora ou não, mas sem dúvida, se não diminuir o tempo de internação na UTI, ou internação hospitalar, melhora a função. O paciente sai da UTI, sem dúvida alguma, com a melhor função de forma geral. Força muscular, o paciente geralmente tende a sair com mais força muscular quando passa por um protocolo. Desmame da ventilação, o paciente, a gente consegue reduzir o desmame ventilatório quando ele tem mais força, quando ele se movimenta mais. Enfim, benefícios tem inúmeros, a literatura está recheada aí de benefícios relacionados à mobilização em UTI. O que nos resta é botar isso em prática. É muito comum a gente ouvir falar que as evidências demoram muito para chegar na prática e boa parte dos profissionais tem dificuldade em aplicar as evidências na prática. Então, se a gente tem a evidência, se a evidência é robusta, ela traz realmente informações valiosas, vamos colocar em prática, sem dúvida alguma. A gente precisa pensar dessa forma, né? Trabalhar o nosso paciente de forma global, minimizar o imobilismo no leito, trazer o paciente para a sua função e para a sua independência. Eu costumo falar, o nosso principal objetivo como fisioterapeutas, e isso eu extrapolo para qualquer área da fisioterapia, é otimizar a qualidade de vida do paciente. Eu sempre penso isso, tenho isso em mente. Eu quero que o paciente melhore, possa viver melhor depois da minha assistência. Então, esse é o ponto final, melhorar a qualidade de vida. Se eu melhoro a independência funcional, eu melhoro a qualidade de vida. Se ele tem força, ele vai ser independente, ele vai melhorar a qualidade de vida. Enfim, o foco, o alvo final é a qualidade de vida do paciente. Bom, eu vou dar uma olhada nas perguntas agora, certo? Já tem meia horinha aí falando basicamente, né? Uma breve pincelada de forma geral. Eu vou tentar aqui ver algumas perguntas e respondê-los à medida do que for possível. Vão mandando mais aí. Se tiver alguma coisa que eu não falei, a ideia realmente era uma discussão mais breve, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, abrir os olhos às vezes para focar nisso daí, tá? Na mobilização. Opa, deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Eletroestimulação já foi falado. MRC, né? MRC, sem dúvida, é uma score de força, né?
Eu vou avaliar a força muscular do paciente pelo MRC, é uma estratégia que eu uso para avaliar a presença da fraqueza muscular adquirida na UTI. Difere do IMS, tá? O MRC é um score de força, que vai avaliar força muscular e diagnosticar a fraqueza muscular adquirida. O IMS é um score de mobilidade em UTI. Então, são duas coisas distintas. Dá para usar na enfermaria, Alice? Dá, por que não? Tá? Apesar do I ser de ICU, né, de UTI, é um score que é facilmente aplicado. Eu sei que tem vários hospitais já utilizando o IMS ou outra escala funcional descrita para UTI na enfermaria também. Você vai avaliar a mobilidade, independência funcional do paciente, funcionalidade, sem dúvida alguma, dá para utilizar fora do ambiente de terapia intensiva. Priscila, fale mais sobre mobilização durante a hemodiálise ou diálise peritoneal. Outro dia, acho que foi o Aleph, né, o Aleph Diego, um colega que está hoje lá em Florianópolis. Ele postou alguma coisa sobre, a gente até discutiu né, no bom sentido da palavra. Eu tenho uma opinião sobre atender o paciente durante a hemodiálise. Não há uma contraindicação absoluta para isso. Eu, Daniel, prefiro esperar terminar a diálise para fazer a mobilização. Tá? Mas isso sou eu. Nada impede de fazer durante. Se eu tenho tempo para aguardar, eu posso fazer outras coisas com outros pacientes. Se o paciente não está precisando de forma urgente da minha intervenção, eu prefiro esperar, porque a gente sabe que paciente crítico, dialisando, eles se tornam um pouco mais instáveis. Então, às vezes, você vai impor uma situação que não tinha necessidade. Você poderia esperar um pouquinho mais para fazer isso. Então, eu prefiro esperar. Tá? Não, ele vai dialisar o turno todo? Então, beleza, esse paciente eu vou fazer o que eu tenho que fazer com ele mesmo durante a diálise. Tá? Mas isso é uma visão particular. Droga vasoativa já foi falado, protocolo de estimulação já foi falado, né? Tem vários. Estimulação, paciente grave, devemos contar com a equipe, sem dúvida, Raquel. Quanto mais grave o paciente, geralmente maior a demanda da equipe. Mas quanto mais grave o paciente, muitas vezes menor a atenção da fisioterapia ele precisa. Vamos se ligar nisso também. Não é porque ele está muito grave que eu tenho que estar lá assistindo ele. Talvez não seja o momento de eu assisti-lo. Eu dar atenção lá para aquele outro que está precisando mais. Disponibilizar IMS, tranquilo, a IMS é fácil aí de achar, sem dúvida alguma. Mobilização passiva sem evidência, manual não tem evidência, estimulação. IMS é melhor que MRC, são coisas distintas, tá? Acabei de falar. MRC vai avaliar força, IMS avalia mobilidade. Mobilização passiva é essencial para evitar bloqueios articulares em pacientes totalmente dependentes. Há controvérsias. Se você posicionar, você vai ganhar da mesma forma. Tá bom? Sedados, a melhor opção seria posicionamento? Carla, para mim, sim. Né? Paciente sedado, ou você faz a eletroestimulação, cicloergometria, ou você posiciona. Essa é a minha visão. Tá? Evidência científica não é para ser, na minha visão também, levada ao pé da letra. Eu vou estudar, vou avaliar, vou ler o que tem de evidência e vou interpretar da forma que eu julgar que é importante. Tá? Vou botar em prática aquela evidência da forma que da minha interpretação, seja mais interessante. Alterações laboratoriais, sem dúvida, tem muita coisa que interfere. Tá? Hoje acho que foi o Sancler postou alguma coisa de ontem e hoje sobre plaquetas, né? Plaquetas baixas. Então tem muita coisa que vai influenciar. Tem um documento bem legal, Letícia, sobre exames laboratoriais que eu vou disponibilizar para vocês também. Tá? Depois de terminar aqui eu vou postar. Tá? É um guideline, né? Uma diretriz relacionada a justamente fisioterapia e exames laboratoriais. Então ele traz toda uma correlação de valores, né? De todos os marcadores laboratoriais, se pode fazer, se não pode, qual é o risco, enfim, é bem bacana. Tá? Conhece o Ivens? Com certeza. Quem não conhece, o professor Ivens Giacomassi, ano passado esteve aqui em São Luís, a gente trouxe ele para ministrar o seu curso de mobilização, tá? Foi bem bacana. IMS, ele conhece. Opa, vamos lá. Estou já chegando lá embaixo. Como enfrentou a resistência da equipe em relação à mobilização? Com conhecimento. Tá, Ana? Se você tem conhecimento, embasamento técnico e científico, você é o dono da coisa. Tá bom? Lógico, você vem com a base científica, você tem que mostrar para a equipe que vale a pena, que é importante, que não é você que quer, são as evidências que estão mostrando que para o paciente aquilo é melhor. Então, se você tem conhecimento, você vai longe, você reina. Deixar live, vou deixar.
Salvo, vou tentar, se eu não esquecer, sempre dá uma coisa errada quando eu vou salvar, mas enfim. Debilitado, salva live. Exausto, paciente de cirurgia cardíaca. Quando iniciar a mobilização, a gente fez uma live ano passado bem bacana com o professor André Cordeiro, lá da Bahia, sobre cirurgia cardíaca, né? Foi bem interessante. Quando iniciar a mobilização, logo que possível, né? A partir do POI, se o paciente tiver condições, ele já pode começar, sem problema nenhum, tá bom? Existem os steps, né, da reabilitação, né? Cada step com um nível de MET, de consumo metabólico ascendente, né, vai aumentando, a gente pode seguir ao que tem de evidência, sem dúvida alguma, hoje na literatura. Estimulação, Como é a transição do paciente da UTI para a enfermaria? Jairo, excelente pergunta. Hoje mesmo, durante o plantão, eu estava discutindo aí sobre isso, né? Falando que a gente tem, às vezes, um lapso aí, realmente um limbo, né? Por quê? O paciente vai de alta da UTI, a comunicação UTI-enfermaria é muito precária, muitas vezes. Então, o paciente chega na enfermaria, o colega que recebe lá não sabe o que aconteceu na UTI. Não tem informações sobre o paciente, a gente deveria realmente melhorar isso, essa comunicação entre UTI e enfermaria. Olha, o paciente estava assim, assim, assado, que aconteceu dessa forma, fizemos isso, ele está fazendo isso, e vamos tentar, né, manter isso daqui. Num dos hospitais que eu trabalho, existe um formulário, né, só para aumentar o número de papéis, mas esse é importante, que é um formulário de transferência do cuidado do paciente. Então, toda a equipe preenche um formulário na alta do paciente da UTI, com informações sobre cada um na sua área, informações que são relevantes e importantes para que ele chegue na enfermaria, pós-alta da UTI, e o colega que recebe ele lá tenha alguma noção. Tá? Mas ainda falha muito, realmente, a gente precisa melhorar isso daí, sem dúvida alguma. Dicas para prestar a prova de título, Lucas, estudar muito, tudo. Qual o conteúdo? Todo. Tudo que você tiver aí disponível, você vai estudar. Mas, brincadeiras à parte, sugiro que você pegue o último edital. No edital existe uma série de referências, né, de materiais que são utilizados para a organização da prova, você pode se guiar por lá e estudar por aquele material. Mas é um conteúdo bastante extenso, é um conteúdo amplo, sem dúvida alguma, é muita coisa, então não tem como dizer o que estudar, você vai estudar tudo, sem dúvida alguma. Paciente pós-infarto, pós-AVE, quando iniciar? Pós-infarto, o que é que a gente tem na literatura? Se o paciente, 24 horas após o infarto, ele não tem clínica mais, né, não tem dor precordial, está estável do ponto de vista hemodinâmico, você pode iniciar tranquilamente. Tá? É o que tem na literatura. AVE, tem uma postagem no feed, você pode dar uma procurada depois, Ana, que fala justamente de mobilização em pacientes neurocríticos. Né? Cada condição clínica, em que momento você vai começar. Mas a AVE é 24, 48 horas aí após o evento, a estabilização da clínica do paciente, você pode iniciar, tá? Mas dá uma olhadinha que tem esse post aí, acho que foi do final do ano passado, sobre mobilização em pacientes neurocríticos. É bem bacana também o artigo. Bom, mais alguma pergunta? O que é que vocês têm mais a falar? Então a ideia realmente foi surpresa, né? Aproveitei aí que minha patroa está de plantão, estou em casa sem fazer nada, vou conversar com vocês, né? Para passar o tempo, para poder reduzir o intervalo até ela voltar para casa. Então, resolvi fazer essa live. Vamos lá, mobilização em paciente, quimioterapia. Amanda, eu vou ficar te devendo essa porque eu não trabalho com esse tipo de paciente. Tá? Eu não tenho a mínima noção do que é o paciente oncológico, né, na quimioterapia, porque é um paciente bastante específico. Então, eu vou me abster de te responder, mas tem colegas que trabalham especificamente com isso, né? Então seria mais interessante eles responderem, né? Em outro momento. Posso te passar alguns nomes aí para você conversar. Sonda aberta, dieta zero, mobilização, dieta zero, mobilização. Olha só, dieta zero por quê? Né? Por qual motivo? O cara está em dieta zero porque ele está em jejum realmente para um procedimento, eu prefiro não fazer. Tá? Eu com fome não vou botar o cara, aliás, o paciente com fome eu não vou botar ele para fazer exercício. Né? Com fome, ansioso porque vai passar por um procedimento, eu não faço. Essa é minha opinião, não fazer, tá certo? TEP, mobilizar, sim, tá? Os guidelines
mais atuais falam de mobilização. Ah, não, TEP não, desculpa, TVP, eu confundi. TEP também, mobilizar o paciente, desde que não haja nenhum risco, ele esteja anticoagulado, né, direitinho, você avalia junto com a equipe, com o médico, sem problema algum. Sandro, índices preditivos eu vou ficar te devendo, cara, porque vamos focar aqui na mobilização, tá bom? Em outro momento aí a gente pode discutir desmame da ventilação. Na verdade, estou até arquitetando aí com um grande nome da fisioterapia nacional uma discussão sobre desmame ventilatório. Em breve aí a gente vai estar divulgando. A falta de padrão, Otávio, um grande problema que vejo é a heterogeneidade de conceitos entre colegas. A falta de padrão ou de consenso causa muita discrepância entre condutas adotadas. Cara, isso é perfeito que você falou, sem dúvida alguma. É exatamente o que a gente vê. Às vezes eu faço A, o colega vai e faz Z. Totalmente diferente, né, do que a gente está propondo. E eu falo muito para onde eu trabalho que a gente precisa falar a mesma língua. O que eu faço, o colega da tarde, que eu faço de manhã, o colega da tarde tem que fazer à tarde, da noite mantém o que foi feito, né? Lógico, com abertura para que se discuta o que é o melhor para o paciente, não é uma coisa imposta, mas se a gente não falar a mesma língua, se a gente não trabalhar no mesmo nível, né, com o mesmo pensamento, quem vai sofrer é o paciente, porque cada hora um vai fazer uma coisa diferente. Então a gente precisa falar a mesma língua, isso tem que ser trabalhado dentro da equipe, dentro do grupo que você está trabalhando, para que se feche, né? E num dos hospitais que eu trabalho a gente tem muito isso, né? Vamos fazer igual, vamos falar a mesma língua, porque quando a gente fala a mesma língua é notável que a coisa dá certo. Por mais que haja às vezes discrepância de opinião, a gente discute e chega a um consenso. Né? Não é porque a minha opinião, a equipe não concorda que eu não vou fazer, eu vou fazer diferente só porque eu acho. Não. Tá? Se eu acho uma coisa, os colegas acham outra, vamos chegar, ver o que é melhor. Se o melhor for aquilo, a gente tem que abrir mão da nossa opinião e fazer realmente o que é mais interessante para o paciente. A aspiração, vamos deixar para depois. Mobilização do paciente com hipertensão intracraniana é um tema bastante interessante, porque mobilização passiva, de forma geral, não vai trazer tanta alteração na pressão intracraniana, certo? Agora, a mobilização mais ativa no paciente com IC, se ele tiver condições de fazer, que não é o comum, aí você tem um pouco mais de cuidado. Mas, de forma geral, durante qualquer atividade da fisioterapia, seja do cuidado da mobilização, do cuidado respiratório, você pode tolerar um certo aumento da pressão intracraniana. Tá? Tende a aumentar, mas que esse aumento não seja por tempo prolongado. O que a gente tem na literatura, no meu conhecimento, se você aceita até 1 minuto aí mais ou menos de elevação, que ele espera que ela baixe novamente, você está dentro daí do limite de segurança. A atividade física em paciente asmático, a atividade física ou exercício dentro da UTI ou fora da UTI, né? Porque isso vai ser diferente, né? Porque a reabilitação pulmonar tem um foco lá interessantíssimo para pacientes asmáticos, né? Que vão realmente fazer exercício físico, passar por exercício físico, diferente aí da UTI. AVE hemorrágico, depois que estabilizar o sangramento, tiver liberação médica, então tiver algum procedimento cirúrgico, em torno de 48 horas aí se pode fazer a mobilização, tá? Mais uma vez, tem uma postagem bem bacana sobre isso aí no feed, sobre mobilização em paciente neurocrítico. Certo, Catrine? Asmático grave na UTI, se ele tiver condições, o que é que você vai te guiar? É o paciente. Tem dispneia importante, saturação cai, tem esforço respiratório, tá? Você não vai botar esse cara para correr, para andar. Tá? Então, o que vai te guiar é a clínica do paciente. Nada impede de eu fazer. Agora, eu tenho que ter cuidado com a avaliação do paciente. É muito comum a gente falar, posso fazer isso no paciente assim, posso fazer isso no paciente assado. Esqueçam a doença. Esqueçam a doença que o paciente tem. Qual é o grau de disfunção que esse paciente tem? Qual é o grau de função que esse paciente tem? Independente da doença que ele tenha. Conheça a doença, conheça a fisiopatologia da doença. Se você conhecer isso, você vai avaliar o paciente de forma adequada e vai executar a sua terapia de forma adequada, independente da condição patológica que esse paciente tenha. Tá? Então vamos largar um pouquinho a doença, porque a doença a gente não trata, a gente trata a repercussão que a doença traz para o paciente. Então não vamos deixar de pensar dessa forma. O paciente com DPOC, o paciente com AVE, não. O paciente tem o quê? Do ponto de vista da fisioterapia,
que é que ele tem, tá? Qual é a disfunção que ele tem, conheça a patologia, a fisiopatologia, conheça toda a repercussão clínica que o seu trabalho pode fazer para o paciente e julgue se é benéfico ou não fazer naquele momento, tá? Independente da condição. Então, sinais vitais, pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, dor, drogas, tudo que a gente falou até agora tem que ser levado em consideração na hora de definir ou não a terapia, independente da doença que esse paciente tenha. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que deu para responder boa parte das perguntas aí, né? Teve muita coisa. Espero que não tenha deixado ninguém na mão, mas vocês sabem que esse canal que eu utilizo aqui no Instagram é um canal aberto. Eu não deixo ninguém sem resposta. Por mais que eu não saiba, eu vou dizer que eu não sei. Então, fiquem à vontade para estar mandando perguntas, né? Não, eu não respondi. Professor, você falou lá, eu perguntei, você não respondeu. Bota lá, manda para mim depois que eu tento responder sem dúvida alguma, tá bom? A ideia desse canal, aqui desse perfil, é justamente compartilhar conhecimento, difundir conhecimento, porque, como eu falo nas minhas aulas, eu quero que a fisioterapia cresça, eu quero que meu colega cresça. Eu tenho tentado fazer a minha parte para isso, né? Tentado contribuir de alguma forma para que todo mundo cresça, e eu sempre uso tá lá no minha hashtag, né? Vamos crescendo juntos, porque se eu estou crescendo, se meu colega está crescendo, quem está crescendo no final é a fisioterapia. E a minha ideia é que a fisioterapia seja maior do que ela já é, que ela cresça cada vez mais, que a gente consiga ser muito mais fisioterapeutas, né, do que somos hoje, e sermos muito melhor do que somos hoje. Então, esse canal é aberto, sintam-se à vontade realmente para estar mandando suas perguntas, suas dúvidas. Eu vou tentar responder na medida do possível a todo mundo, mas é muito difícil eu não responder a alguém. A minha esposa até briga comigo, porque eu sou muito acessível para todo mundo, mas esse sou eu, tá? Eu não tenho como mudar isso, porque eu quero ajudar, essa é a minha ideia. Ana, usa prancha ortostática, queria ter uma, mas não temos também, tá? Mas tem benefício sem dúvida alguma, né? A gente sabe, tem vários benefícios aí relacionados ao uso da prancha. Depois eu vou procurar alguma coisinha aí para falar sobre, mas a gente não usa, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Live surpresa, né? Não estava programado, e mesmo assim a gente conseguiu atender aí atingir, na verdade, um bom número de colegas. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido sanar suas dúvidas. Aquele que tem dúvida, manda para mim. Vou, como prometido, postar depois dessa live aqui, quando terminar, eu vou postar alguns artigos relacionados à mobilização, que eu julgo interessante e importante, tá bom? Fiquem à vontade para baixar novamente. Aproveito aqui, novamente, para divulgar a nossa mentoria, tá certo? Então, a gente tem aí esse programa que é a Mentoria em Fisioterapia e Terapia Intensiva, a MentorFit. Esse programa eu divulguei hoje, mais uma vez. Esse programa tem o intuito de fazer a fisioterapia crescer, sem dúvida alguma. Tá? É um programa voltado para o profissional que atua em UTI, para o acadêmico que gosta da terapia intensiva, composto por 10 aulas ao vivo. Então a gente vai ter lives desse tipo aqui, né? Só que somente para o grupo de inscritos, no outro canal, não vai ser aqui pelo Instagram, por uma outra plataforma. São aulas ao vivo, no qual o aluno que está inscrito vai poder dialogar comigo, tirar dúvida no momento, né? A gente vai ter acesso aos slides que estão aparecendo, que vão ser disponibilizados, vão aparecer na tela do celular ou do computador. Então é uma coisa bem dinâmica. 10 aulas ao vivo, 5 videoaulas, fora outras surpresas aí que vão ter ao longo do curso. Muito material complementar, muito artigo, né? No próprio slide vai ter a informação que tem um artigo referente àquele conteúdo. Além disso, temos aí um grupo no WhatsApp específico para os inscritos. São 3 meses de atividade no grupo. Então, tem aula na segunda-feira, a semana toda a gente discute sobre aquele tema, outras atividades, né, questões, discussões, material para estudo. A gente vai discutindo durante a semana. Semana seguinte, uma nova aula, mais uma semana de discussão. Vai ser um canal aberto para o aluno se comunicar comigo, não só relacionado ao conteúdo da mentoria, né, do programa,
mas está no plantão, tem uma dúvida, manda no grupo que a gente vai tentar responder. A minha ideia é acompanhar durante 3 meses fisioterapeutas ou acadêmicos que têm interesse em terapia intensiva de forma mais próxima, tá bom? Então, está divulgado lá no feed, eu estou sempre divulgando aqui a mentoria. Quem quiser fazer parte, vai ser um prazer recebê-los nesse outro canal também, tá bom? Então, a gente se vê em outro momento. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.